A paz, meus queridos, eu gostaria de fazer um comentário sobre a posição pré-tribulacionista encontrada em Apocalipse 14. Apocalipse 14 fala da ceifa e da vidima. A ceifa diz assim: um anjo saiu do santuário e gritou para o outro: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já está pronta. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. No versículo 18 fala um outro anjo com autoridade, que manda também o outro anjo dizendo assim: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da uva da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou-a no lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos carros, numa extensão de 1.600 estádios. Então, aqui em Apocalipse, nós vamos ver duas situações. A primeira, a da ceifa. Jesus disse assim: verá o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E Jesus disse que ele enviaria os seus anjos, e os seus anjos reuniriam os seus escolhidos dos quatro ventos da terra, até a extremidade do céu. Está lá em Mateus 13 e também Mateus 24. Então a colheita que Jesus está falando aqui com relação aos seus escolhidos, e o tempo que nós estamos vendo aqui no Apocalipse é um tempo já próximo, ou já praticamente dentro da grande tribulação. Então essa ceifa é uma ceifa de proteção, de tirar para proteger, que é a visão pré-tribulacionista dispensacionalista. Nós entendemos que entre as 69 semanas de Daniel e a 70ª, aquela última semana que sobra, não se verá ou não se vê a presença da igreja aqui na terra. E aqui em Apocalipse está mostrando a situação já da tribulação e uma ceifa que está sendo feita. E a Bíblia fala que Jesus mesmo ensina que a ceifa, no caso o trigo, é para ser colocado no depósito, protegido, guardado. Entenderam? Em seguida, o texto de Apocalipse 14, lá no capítulo 18, mostra o quê? Uma vidima. E essa vidima, as uvas são colhidas e são jogadas no lagar para serem pisadas. E o texto está dizendo que o anjo vidimou a terra e o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue, e que isso é um juízo de Deus. Quando a gente vê Apocalipse 19, Jesus voltando no cavalo branco e suas vestes estão tintas de sangue. Quando a gente vai ver lá em Isaías 63, o Senhor diz que as suas vestes estão sujas, tintas de sangue. Por quê? Porque ele pisou o lagar da ira de Deus. Lá em Joel, também no capítulo 3, fala também sobre isso. O anjo que lança a foice na terra para vidimar e pisar as uvas no lagar da ira de Deus. Então, a vidima de Apocalipse 14 é uma situação de juízo, ou seja, grande tribulação. O trigo foi ceifado para ser guardado e protegido. A uva está sendo vidimada para ser pisada na terra como consequência da ira de Deus. Você vai ver isso em Apocalipse 16, que Deus derrama suas iras. Por quê? Porque eles não se arrependeram das suas prostituição, dos seus crimes, dos seus adultérios, das suas práticas nefastas, né, que estavam cometendo, e ali gerou a ira de Deus contra eles.
Então, eu vejo uma posição pré-tribulacionista muito boa aqui em Apocalipse 14. Gostaria até que os que são pós-tribulacionistas explicassem o porquê dessa vidima, aliás, dessa ceifa que é feita antes da vidima, que claramente mostra, a Bíblia sempre mostra, que você estudar as festas de Israel, as colheitas, e para entender Apocalipse, precisa entender o tempo das festas, o casamento judaico, a ceifa, para você entender, porque isso aqui é uma leitura judaica, entendeu? Muitas vezes a gente quer entender os termos judaicos com a teologia sistemática da escola de Alexandria, totalmente contaminada pelo helenismo, né? Pela filosofia grega. E aí você não vai entender. Nós temos que entender usando a teologia judaica, as festas, os costumes da época de Jesus, para entender. Então, a ceifa é feita para colher o trigo, para guardá-lo no depósito, para protegê-lo. A vidima é feita para colher as luvas, jogar no tanque lá, pisar, e ali a Bíblia está falando que é a ira de Deus. E que quem vai pisar esse lagar aqui, quem tem autoridade para fazer a ira de Deus sobre a terra, é o próprio Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.